Geralmente, a gente começa os nossos encontros com um pequeno exercício, né? E hoje não vai ser diferente, nós vamos fazer um pequeno exercício. E o exercício que nós vamos fazer é de respiração, né? É prestar atenção na respiração, de uma maneira um pouco diferente do que vocês estão acostumados na meditação. Vejam que, normalmente, quando a gente respira, né, a gente respira por uma forma de respiração mais superficial, né? Uma respiração torácica. Mas nós podemos também respirar de uma forma mais profunda, a chamada respiração abdominal ou diafragmática, né? Nessa respiração, o diafragma se contrai totalmente, o abdômen se expande e os pulmões se enchem mais plenamente. Então, nesse exercício, nós vamos usar essa respiração abdominal ou diafragmática. Uma outra coisa é que nós vamos fazer um exercício de respiração lenta. Então, a respiração vai ser lenta e profunda. E mais ainda, eu quero que vocês prestem atenção na inspiração e na expiração. E a expiração vai ser um pouquinho mais longa. Vai ser mais ou menos assim. Vamos fazer um, um treinamento, né? Então, vocês vão esvaziar os pulmões e vão inspirar devagarzinho, contando. 1, 2, 3, 4. Para. E vamos expirar. 1, 2, 3, 4, 5. Então é isso. Respiração lenta, profunda, respiração abdominal, e com a expiração um pouquinho mais longa. Agora que vocês já sabem, vamos começar o nosso exercício. Então, a nossa prática. Então, eu queria que vocês assumissem uma posição confortável, né? Relaxem o corpo, façam uma rápida varredura por todo o corpo, desmanchando qualquer tensão. E, se puderem, sorriam. Sorriam um pouquinho para vocês mesmos. E aí vamos começar. Esvaziamos os pulmões e vamos inspirar. 1, 2, 3, 4. Para. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4. Para. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos continuar. Inspirando e expirando. Corpo relaxado, inspiração profunda, expiração lenta. Vocês podem, inclusive, repetir para si mesmos quando estiverem inspirando. Inspirando, inspirando. E quando forem expirar, podem dizer assim, relaxando, relaxando. E sintam realmente o corpo se relaxar. Mais um pouquinho. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando.
Muito bem, podemos encerrar. Essa prática é uma prática rápida, não precisa ser, ela não precisa demorar muito tempo. Vocês podem até ficar mais tempo se quiserem, né, quando forem praticar isso, mas basta alguns ciclos respiratórios, né? E essa é uma forma muito poderosa para combater o estresse. E essas alturas vocês devem estar falando, mas que isso? Isso aí não tem novidade nenhuma. Todo mundo sabe que respirar profundamente acalma as pessoas, né? A primeira coisa que a gente fala quando alguém está nervoso, fala, respira fundo. Né? E é isso mesmo, né? A coisa funciona. Né? É muito antigo, mas agora nós estamos sabendo por que isso funciona. E eu vou tentar explicar isso para vocês. Né? Mas, para explicar, eu tenho que falar um pouquinho sobre o estresse. Né? Então, o que vem a ser o estresse? Né? Vejam que quando nós estamos numa situação desafiadora, né? Uma situação de perigo, por exemplo, né? O corpo se prepara para fazer face a essa situação de perigo. Então, o coração bate mais depressa, a pupila dilata, né? O sangue foge da periferia, vai para o coração, vai para o cérebro. Né? Isso tudo é o que nós chamamos de síndrome de emergência ou reação de alarme. Né? E há um estresse sadio. Né? O corpo está se preparando para fazer face àquela situação. E vejam que essas respostas, de uma maneira geral, principalmente as respostas no interior do nosso corpo, elas são desencadeadas por uma parte do nosso sistema nervoso, que nós chamamos de sistema nervoso simpático. Provavelmente também não estou falando novidade para a maior parte das pessoas que estão me assistindo. Né? Então, o simpático, ele atua na síndrome de emergência, que geralmente nós temos que lutar ou fugir. Né? Acontece que nós temos uma outra parte do nosso sistema nervoso, que é o parasimpático. Né? E o parasimpático geralmente tem ações exatamente opostas. Né? Ele desacelera o coração, ele aumenta a atividade no intestino. Né? Aliás, nós falamos que quando o simpático está atuando, nós estamos numa outra, um outro modo de agir. Em vez de lutar e fugir, nós estamos no modo de digerir e descansar. Né? Ou, se quiserem, de acalmar e interagir. Né? Então, é assim, quando o simpático está atuando, o parasimpático geralmente está desativado. Quando o parasimpático está atuando, geralmente o simpático está desativado. Né? Muito bem. Hoje nós sabemos que a respiração, né, ela é controlada basicamente por centros nervosos situados no tronco encefálico, uma pequena região que está abaixo do cérebro. Né? E esses centros respiratórios, eles têm uma ação sobre o parasimpático, né? Principalmente sobre as ações do parasimpático no coração, mas também outras ações. Né? E quando a respiração é lenta, né, ela se sobrepõe a alguns mecanismos controladores do coração e aumenta essa ação do parasimpático. Né? Então, o coração geralmente tende a bater mais devagar, né? E, inclusive, aumenta a variabilidade do ritmo cardíaco, que é uma maneira, inclusive, que a gente usa na neurofisiologia para medir as ações do parasimpático. Né? Então, vejam bem, o principal nervo do parasimpático é um nervo que se distribui para toda a cavidade torácica e abdominal e é um nervo vago. Né? Ele chama vago exatamente porque ele tem um território de inervação muito lento. Né? Então, a respiração lenta e profunda ela ativa principalmente o nervo vago e agora traz um predomínio do parasimpático. Né? E vejam que eu falei assim, respirem profundamente. Isso porque a gente sabe que o coração, que o pulmão, quando ele se dilata mais, ele ativa receptores, né, presentes no seu interior, que estão ligados ao nervo vago. E o nervo vago agora leva essas informações para o sistema nervoso. Isso é importante porque, geralmente, a gente pensa no vago, né, como uma parte motora para as vísceras. Mas o nervo vago é o principal nervo sensorial do interior do nosso organismo. Né? O principal nervo para a nossa interocepção. Né? E quando, então, nós estamos respirando profundamente, né, e lentamente, o vago não só atua no coração, né, provocando
uma bradicardia, mas ele também leva uma informação para o cérebro dizendo assim, olha, lá na periferia está tudo ok, né? Nós não precisamos nos preocupar, está ótimo. Né? E com isso, então, desativa os mecanismos do estresse. Né? Eu falei assim, façam com que a expiração seja mais longa. Isso é interessante, porque já se descobriu que quando nós inspiramos, nós geralmente aceleramos um pouco o coração. Quando nós expiramos, a gente desacelera um pouco o coração. Então, quando a gente aumenta a expiração, nós estamos aumentando essa ação que provoca uma desaceleração do coração. Então, respirar fundo é muito bom realmente para desativar o estresse. Né? Mas é bom que a gente preste atenção nisso. A respiração deve ser lenta, deve ser profunda. Né? Com isso, nós aumentamos o chamado tônus vagal. Né? E o tônus vagal representa exatamente essa resposta, ela provoca essa resposta de acalmar e interagir. E desativa aquela resposta de lutar e fugir, que caracteriza o estresse, que caracteriza a síndrome de emergência. Né? Isso é interessante, né? Porque vocês, acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje, né, elas estão acostumadas a meditar. E uma das formas que a gente usa muito para meditar é exatamente prestando atenção na respiração. Mas quando a gente faz as instruções para quem vai meditar prestando atenção na respiração, a gente fala assim, olha, respira naturalmente, não prestem atenção na respiração, deixa a respiração fluir como ela deve fluir nesse momento. Então, a gente presta atenção na respiração sem controlar a respiração. Mas nesse exercício que nós fizemos agora, nós controlamos a respiração de uma forma que nós queríamos controlar. Então, é um pouco diferente do que a gente faz quando a gente está meditando. Mas tem pesquisas mostrando que, geralmente, quando nós estamos meditando, pouco a pouco a gente desacelera a respiração. E, muito frequentemente, a gente começa a respirar mais lentamente. Então, é interessante que, quando nós estamos meditando, nós, de certa forma, estamos atuando no nosso corpo através dessas respostas fisiológicas e acalmando o nosso corpo, aumentando o tônus vagal. Geralmente, quando nós estamos meditando, nós estamos com o tônus vagal alterado e aumentado. Né? Essas mesmas pesquisas que estudaram a meditação, elas estudaram também a oração, né? E verificaram que boa parte dos estados de oração, né, geralmente também a respiração se torna mais lenta e às vezes mais profunda. E vejam que as igrejas, inclusive, criam situações para isso. Né? Alguns cânticos mais lentos. Na Igreja Católica, a ladainha, né? O celebrante fala uma coisa e os fiéis respondem. Ele fala uma outra coisa, os fiéis respondem. Isso vai criando um ritmo, diminuindo a respiração, o ritmo respiratório. E isso aumenta o tônus vagal e traz uma sensação de calma. Né? Eu não estou falando que a meditação e a oração atuam só dessa forma. Claro que elas têm outras ações, né? Mas dos mecanismos é, sem dúvida, através dessa ação no corpo. Né? Então, essa prática que nós fizemos é uma forma de atuar no nosso corpo, diminuindo o estresse. Vale como um ansiolítico. Né? Nós não vamos falar hoje sobre a atuação no corpo através da farmacologia, né? Mas existem práticas que nós podemos atuar no corpo diminuindo o estresse. Né? E a gente sabe que o corpo realmente é muito importante na regulação das emoções. Né? Vejam que nós podemos utilizar o corpo na regulação emocional. Tem trabalhos mostrando o seguinte: se você pede para a pessoa pegar um lápis, né, e colocar o lápis assim, ó, notem que com isso nós reproduzimos um sorriso. Né? Os músculos da face é como se a gente estivesse sorrindo. E só isso altera o estado mental. Então, as pessoas que estão com um lápis
na boca desse jeito, elas normalmente acham as piadas mais engraçadas, os cartoons, por exemplo, né? E, ao contrário, se a gente pede para elas segurarem o lápis assim, ó, notem que agora nós corrugamos aqui as sobrancelhas, nós assumimos um faces de preocupação, né? E aí o estado mental é exatamente o inverso. Então, realmente, né, o corpo e a distribuição do corpo no espaço, né, regula, de certa forma, o nosso estado mental, né, e, eventualmente, um estado de estresse ou não, ou diminuição do estresse e assim por diante. Aliás, os atores sabem isso muito bem, né? Se você for para frente do espelho, fizer uma cara de raiva, fechar os punhos, né, e tentar se lembrar de um momento que você estava com raiva, daí a pouquinho você está sentindo raiva realmente, né? Então, o corpo ele pode provocar estados mentais e alterar o estado emocional. Por outro lado, né, se você for para frente do espelho, colocar a mão no peito e sorrir, então vai ser muito mais difícil você ter um estado de raiva, né? O que virá provavelmente à mente vai ser um estado de ternura, de amor, né? Então, o corpo, as manifestações do corpo são importantes nos nossos estados mentais, né? E nós podemos usar o corpo para isso, né? Eu pedi para vocês sorrirem, não foi à toa, né? Foi para exatamente ajudar lá o nervo vago, avisar, olha, ali na periferia está tudo ok, não precisa ter pressa, não precisa ter nenhum estresse, né? Muito bem. Então, existem outras maneiras também da gente usar o corpo para diminuir o estresse. Uma delas é através do exercício físico, né? Acho que todo mundo sabe também que o exercício físico é uma das maneiras mais poderosas de diminuir o estresse, né? Nesses momentos que a gente não está podendo sair para ir à academia ou correr, né, a gente pode fazer um pouco de exercício dentro de casa. Aliás, tem muita gente fazendo muito exercício dentro de casa, né, varrendo, lavando, cozinhando, etc, etc. Mas, por outro lado, nós podemos reservar 10 minutos por dia para fazer algum exercício. Yoga mesmo, né? Ou então, se vocês olharem na internet, está cheio de pequenos exercícios de flexão, de alongamento. Isso faz muito bem, diminui o estresse, né? Ainda falando no corpo, né? A alimentação também é importante, né? A alimentação saudável é importante, mas eu queria lembrar principalmente uma coisa que é importante nesses dias que a gente está ficando em casa o tempo inteiro, né? Os alimentos, alguns alimentos, pelo menos os alimentos gordurosos, os alimentos muito doces, eles costumam dar uma sensação de bem-estar, eles diminuem o estresse. Chocolate é ótimo, né? Só que, se a gente não prestar atenção, de repente nós estamos comendo muito mais chocolate do que a gente devia. Então, o alimento é bom para controlar o estresse, mas é bom que a gente preste atenção, né? E não use isso de uma forma abusiva, né? Está sentindo um pouco de estresse? Respira fundo, faz um pouco de exercício, ao invés de correr na geladeira para comer um doce. Só estou me lembrando aqui do problema da alimentação, né? As refeições em família, né, com interação positiva, são uma forma, geralmente, de trazer um certo bem-estar, né? E isso é uma coisa que pode ser recuperado, porque as refeições em família atualmente estão ficando cada vez mais difíceis, né, com todo mundo correndo daqui para lá. E, é claro, corpo e mente elas estão integradas, né? Não existe separação entre mente e corpo, né? Frequentemente a gente pensa nas coisas separadas, aquela ideia cartesiana, né, que existe uma mente aqui e um corpo aqui. Mas a mente, no final das contas, ela é constituída de processos produzidos no nosso cérebro faz parte do corpo, e ele se utiliza desses processos exatamente para a sobrevivência, né? Então, a mente e o corpo, elas são uma entidade só, né? A mente é corporificada. Mas não estamos falando do pensamento na geração das emoções, né? E aí a gente volta a falar sobre estresse, e eu gosto de lembrar, de citar um pesquisador americano chamado Robert Sapolsky, que talvez você já tenha ouvido falar. O Sapolsky trabalha muito com estresse, principalmente ele estuda estresse em grupos de macacos africanos. E, há alguns anos atrás, o Sapolsky escreveu um livro muito interessante que se chama
por que as zebras não têm úlcera? Né? E por que as zebras não têm úlcera? Né? Por que as zebras não têm estresse? É porque as zebras estão ali pastando, né? Chega um leão, pronto, desencadeia a síndrome de emergência. Né? O simpático entra em ação, o coração dispara, a pupila dilata, o sangue vai para a musculatura e a zebra sai disparada, corre o mais rápido que ela puder. Mas ela corre aí 1 minuto, olha para trás, o leão foi embora. Então, acabou o problema, acabou o estresse. Ela volta a pastar normalmente. Né? E é assim que funciona com os animais de uma maneira geral. Acontece que nós desenvolvemos um cérebro mais sofisticado e, principalmente, nós temos uma região aqui na frente do cérebro, a região pré-frontal, que é capaz de jogar as nossas ações no futuro e é capaz de imaginar realidades diferentes da realidade que nós estamos vivendo. Então, se nós fôssemos zebras, o que aconteceria? A gente correria, e parou, não tem leão, mas a gente fica. Mas e se o leão voltar? E se eu me distrair e acontecer alguma coisa? Que, aliás, é o que acontece todo dia. Né? Nós não estamos vivendo mais aquela situação de estresse, mas nós prolongamos o estresse. E é exatamente esse prolongamento do estresse, quando ele não precisa estar presente, que nós chamamos realmente de estresse no dia a dia. O estresse é um disparo da síndrome de alarme, da reação de alarme, quando a realidade não comporta mais aquela resposta. Né? Vejam que, normalmente, né, as emoções são passageiras. As emoções elas vêm e desaparecem. Né? Se o leão foi embora, a emoção desaparece. Nós é que normalmente, através de elucubrações mentais, através dos nossos pensamentos, prolongamos aquilo. Né? Vejam, um exemplo clássico é aquela dos a gente está dirigindo, vem alguém e nos corta. Né? Isso geralmente provoca uma irritação grande. Mas o sujeito foi embora, não precisa mais da gente ficar irritado. Só que a gente fica, né? Mas aquele sujeito, ele não devia ter feito. Só porque o carro dele é maior que o meu, né? Ele me cortou. Né? E a gente cultiva aquela irritação. E muitas vezes não estamos prestando atenção nessas nossas elucubrações, a gente acaba transferindo essa irritação, por exemplo, para alguém que está do lado, ou para alguém que passa depois ao lado do nosso carro e a gente xinga. Enfim, né? É uma coisa totalmente desadaptativa. Né? E, além disso, esses neurotransmissores liberados, a adrenalina, por exemplo, o cortisol que é liberado na síndrome de emergência, eles acabam ficando muito deletério e acabam provocando problemas. Né? Então, é importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos para a gente não prolongar esse ciclo de estresse. Né? E como é que a gente pode fazer isso? Todo mundo aqui tem a resposta. Né? Uma forma de fazer isso é através de mindfulness, através da consciência plena, da atenção plena. Né? Através da atenção plena, nós prestamos atenção no momento presente e podemos verificar, constatar o que está acontecendo de fato naquele momento. Né? Nós, na maior parte das vezes, nós não precisamos nos preocupar com coisas que não estão presentes naquele momento. Né? Então, a mindfulness, trazendo a gente para o momento presente, ela nos ajuda a ficar livre do estresse. Né? Além disso, né, com a mindfulness, nós aprendemos a lidar com os nossos pensamentos. Né? Nós verificamos, quando nós olhamos para dentro do nosso espaço mental, a gente verifica que os nossos pensamentos surgem e desaparecem. Eles vão e vão. Eles vêm e vão. Né? E nós não precisamos nos apegar a eles, nós não precisamos nos identificar com eles. Né? Então, com isso, se torna muito mais fácil, né, a gente não se apegar a esses pensamentos negativos e, com isso, fica muito mais fácil a gente se livrar do estresse. Né?
Então, essa capacidade de descentramento, de observar o que acontece no nosso espaço mental, nos ajuda a ficar livre do estresse, e é uma forma de lidar com ele através dos nossos processos mentais. Da mesma forma que nós passamos a observar de uma forma mais neutra os nossos pensamentos, nós passamos a observar de uma forma mais neutra também as nossas emoções. Como eu falei, as nossas emoções, elas surgem no corpo de uma maneira muito intensa, né? O palco das emoções é o corpo, né? E quando nós percebemos esses sentimentos emocionais no corpo, geralmente nós nos identificamos com essa emoção e respondemos de uma maneira autônoma, automática, né? Então, quando nós passamos a prestar atenção nesses processos emocionais com a consciência plena, com a atenção plena, nós podemos constatar o aparecimento de uma emoção, né? Tem uma irritação subindo aqui no meu abdômen, no meu peito, né? Não é que eu esteja raivoso, eu estou irritado. Não, não, é uma irritação que está aqui, né? Nós aprendemos que nós não somos as nossas emoções. As emoções são processos, né, que ocorrem no nosso corpo e que ocorrem na nossa mente. Elas são importantes, né, para que a gente faça face a situações que nós estamos vivendo em determinados momentos, né? Mas elas podem se tornar desadaptativas, né, quando a gente esquece que as emoções, nós não precisamos nos apegar a elas, que nós não precisamos reagir de uma forma automática, né? Então, mindfulness nos ajuda a fazer as pazes com as nossas emoções, a aceitar as nossas emoções. Podemos lembrar daquela fórmula, né, que a Cristina nos lembrou no último encontro, né? O RAIN, né? Aquele acrônimo, né? A gente reconhece a emoção, a gente aceita a emoção presente, a gente volta a nossa atenção para o que está acontecendo no corpo de uma maneira aberta, né? E, finalmente, a gente não se identifica com elas, né? E a Cristina nos falou também que o N do RAIN pode ser também nutrir com um sentimento bom. Nutrir, por exemplo, com a compaixão, né? E isso nos traz, então, para uma outra maneira da gente lidar com o estresse, né? Que é através das chamadas emoções positivas, né? Vejam que, quando a gente pensa nas emoções, a gente lembra das emoções básicas, né? Medo, raiva, tristeza, né? Desprezo. São emoções que geralmente nós consideramos negativas, porque elas têm um potencial de trazer problemas nas nossas interações sociais, ou elas realmente são desagradáveis para nós mesmos, né? E das emoções básicas, só tem uma emoção que é positiva, que é a alegria, né? Mas hoje nós sabemos que as emoções positivas também são múltiplas, existem muitas emoções positivas. Mas vamos pegar a alegria, né? Vejam bem, quando eu estou alegre, eu não estou triste. Quando eu estou alegre, é difícil sentir raiva, né? Então, as emoções positivas, elas são um antídoto às reações negativas, e elas podem, inclusive, impedir a manifestação das emoções negativas. Então, é bom que a gente preste atenção nas emoções positivas, né? E acho que o Paulo falou aqui também numa ocasião um desses encontros, né? A gente tem um viés da negatividade. A gente presta muito mais atenção nas ameaças que estão no nosso ambiente do que nas oportunidades, né? E isso tem um valor de sobrevivência, né? Isso foi embutido no funcionamento do nosso cérebro, exatamente porque é muito mais importante a gente prestar atenção nas ameaças, que eventualmente podem, inclusive, nos tirar a vida, né, do que prestar atenção nas oportunidades, né? Então, essa é mais uma vantagem de mindfulness, porque quando nós estamos mais presentes, nós
passamos a prestar mais atenção no que está acontecendo e a gente observa agora uma porção de pequenas oportunidades que são importantes e que podem gerar emoções positivas, né? Mesmo em momentos de crise, em momentos difíceis, né? Os momentos alegres ou felizes são muito mais frequentes se a gente presta atenção neles, né? Então, vejam bem, olha, o sorriso de uma criança, né? Uma interação positiva com um amigo, com um familiar, né? Pode ser, inclusive, por meios virtuais, né? O cheiro do cafezinho sendo coado, né? Um gostinho do pão de queijo, né? O sol batendo nas árvores fora da janela, com um pouquinho de vento, um pôr do sol bonito, né? Tudo isso são oportunidades para a gente prestar atenção e falar, puxa vida, estou vivendo um momento agradável, estou vivendo um momento feliz. Que bom que eu estou vivendo esse momento, né? E quando a gente fala isso, nós estamos acrescentando uma emoção positiva, que é a gratidão, né? Então, a gratidão é uma forma da gente criar uma emoção positiva e quando nós estamos gratos, geralmente também nós não estamos tristes, né? Então, uma forma de regular o estresse é a gente procurar as oportunidades onde se encontram as emoções positivas e aí a gente procura curtir essas emoções positivas, né? Então, olha, eu estou vivendo um momento agradável. Como é que ele é, né? Como é que eu estou sentindo isso no meu corpo, né? Com isso você corporifica aquela emoção e você prolonga a, a, o momento que você está vivendo. Uma outra forma, né, você comunicar que você está vivendo aquele feliz. Oh, mas esse momento é agradável, olha só, esse pão de queijo, como é que está gostoso, né? É, é, as emoções, elas têm uma finalidade que é a de comunicação, né? Nós somos seres sociais e nós nos comunicamos muito através das nossas emoções. Ou seja, as emoções elas são contagiosas, né? Tanto as negativas quanto as positivas. Então é interessante que a gente contagie os outros com as nossas emoções positivas, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, e isso é uma forma de diminuir o estresse, porque as emoções positivas são momentos em que o tônus vagal está elevado, né? Então, é um momento de descansar e interagir, que inibe aquela resposta de lutar e fugir. Quando nós estamos tomados de uma emoção positiva, nós estamos ativando o parasimpático, nós estamos com o tônus vagal aumentado e o nosso estresse naturalmente diminui, né? Então, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, né, nós vamos descobrir uma porção de oportunidades para a gente gerar emoções positivas e, com isso, diminuir o nosso estresse, né? Então, algumas formas de gerar emoções positivas, já falei, prestar atenção, contato com a natureza é interessante, a música é interessante, o riso, né? O humor é muito importante. E hoje em dia nós estamos recebendo uma quantidade de mensagens, muitas delas engraçadas, vamos curtir isso, realmente é importante e diminui o nosso estresse, né? Então, as emoções positivas são importantes, nós devemos prestar atenção nelas, né? Agora, da mesma forma que nós podemos gerar emoções negativas, nós podemos gerar emoções positivas. Da mesma forma como nós podemos diminuir a intensidade das emoções negativas, nós podemos também aumentar a intensidade e a duração das emoções positivas. Eu não recomendo a vocês que fiquem querendo ser felizes o tempo inteiro. Isso não existe. A vida é cheia de momentos agradáveis e de momentos desagradáveis, né? Então, a questão não é querer ser feliz o tempo inteiro. A questão é estar aberto para quando esses momentos aparecem e aí vamos curti-los, vamos aumentá-los, vamos compartilhar esses momentos com as outras pessoas. Então, é isso, né? E com relação a essa questão de regular e cultivar os momentos, as emoções positivas, né? Já falei da gratidão, né? Esse momento que nós estamos vivendo, nós podemos, de vez em quando, cultivar a gratidão, né?
o sentimento de interdependência, né? Vejam que, apesar de que nós estamos trancados dentro de casa, a vida lá fora continua, né? Então, vejam o pessoal da área de saúde, como é que está trabalhando intensamente para que algumas pessoas que perderam a saúde recuperem, né? Estão lá de prontidão para o caso da gente precisar delas. Então, é bom que, de vez em quando, a gente leve um sentimento de gratidão para essas pessoas, né? Mas não é só o pessoal da saúde, né? Vejam, por exemplo, o pessoal do supermercado que está lá conservando os alimentos, né? O pessoal que produziu os alimentos, que trouxe para o supermercado, esse pessoal merece a nossa gratidão. De vez em quando é bom pensar neles, né? Esse sentimento de interdependência, então, cria uma emoção positiva e nos ajuda, inclusive, a contrabalançar o estresse, né? Uma outra emoção positiva, muito interessante, muito importante, é a compaixão, né? E vejam que, nesses momentos que nós estamos isolados, nós podemos praticar a compaixão, quer dizer, a disponibilidade para ajudar, né? E para diminuir, eventualmente, o sofrimento que está presente ou que pode aparecer, né? Inclusive a autocompaixão. E eu queria lembrar para vocês que essas pequenas tarefas domésticas do dia a dia, cozinhar, limpar, cuidar, né, são atividades compassivas. Nós estamos praticando a compaixão, a autocompaixão e a compaixão para aqueles que estão próximos de nós, né? Então, nós estamos fazendo alguma coisa por nós e pelos outros. E isso é compaixão, né? E é interessante isso, né? Porque vejam como é que aumentou a violência doméstica depois desse confinamento, né? E se as pessoas tivessem um pouco mais desse sentimento, seguramente isso não estaria acontecendo, né? Então, essas atividades, elas são importantes. E tem uma outra coisa, né? É interessante que a gente preste atenção nessas atividades do dia a dia como atividades compassivas. O pessoal da psicologia positiva, né, eles têm descoberto que duas coisas são geralmente importantes para trazer o bem-estar, para trazer um sentimento de felicidade. Uma delas são as atividades prazerosas, realmente, né? Um alimento saboroso, uma música agradável. Essas são atividades prazerosas. Mas uma outra atividade muito importante são aquelas que trazem um sentido, que dão propósito à nossa vida. Quando nós estamos fazendo alguma coisa que nós sabemos que tem um sentido, que traz um propósito, geralmente nós nos sentimos bem. E isso está mostrado, inclusive, por pesquisas que mostram que quando nós estamos realizando alguma coisa que nós sabemos que tem um propósito, isso ativa circuitos no cérebro que trazem uma sensação de bem-estar, né? Então, é bom que a gente reavalie, né, e reenquadre essas atividades que nós estamos fazendo e a gente descubra nelas um propósito. E isso é bom para regular o estresse, né? E o fato é que essas emoções positivas elas podem ser cultivadas, né? Nós não precisamos esperar esses momentos felizes, não, eu já falei, mas nós podemos meditar para criar essas emoções positivas, né? Então, todo mundo conhece, provavelmente, a meditação do Loving Kindness, né? A meditação da amorosidade. Tem trabalhos mostrando que elas realmente geram uma sensação de bem-estar. Pouco a pouco, elas vão trazendo, né, uma maior habilidade da gente gerar essas emoções positivas, né? E vejam que nós podemos fazer isso, né, da mesma forma que nós fazemos com o mindfulness, que nós temos práticas formais, nós sentamos e ficamos durante algum tempo meditando, nós podemos também fazer esse treinamento, esse cultivo da amorosidade, da compaixão, através de práticas informais. Uma pausa para a amorosidade, uma pausa para a compaixão. E tudo começa, na verdade, com
o autocuidado, tudo começa com a autocompaixão, né? É mais ou menos com aquela história, lembra-se quando a gente está no avião, que as moças mostram lá, olha, que se houver uma descompressão, vão cair máscaras de oxigênio. Ponha primeiro a máscara em você, e depois você vai ajudar o outro que possa ter dificuldade. É assim também com a amorosidade e com a compaixão. A prática começa com o autocuidado, com a autocompaixão, né? Muita gente, às vezes, acha que a autocompaixão é uma coisa assim meio egoística, né? Mas não é, não, né? É muito importante que a gente realmente comece a prestar atenção primeiro em nós, e aí nós somos capazes de levar essa compaixão para os outros. Então, eu vou convidar vocês para fazer uma outra prática, para encerrar o nosso encontro aberto de hoje, e quero fazer exatamente uma pausa para a autocompaixão, né? É uma prática rápida que nós podemos fazer várias vezes durante o dia, né? Lembre-se que a autocompaixão não é, e a amorosidade não é alguma coisa que surge de repente. Você faz uma vez e pronto, você já consegue aqueles resultados, né? É bom que a gente vá repetindo e vá cultivando esses sentimentos que, pouco a pouco, a gente verifica que realmente eles têm um efeito e que é bom para nós mesmos, é bom para aumentar o sentimento de o nosso bem-estar e para diminuir o estresse, né? Então, a pausa para a autocompaixão, nós é bom que a gente cite aqui a Christine Neff, né, que é a pesquisadora que mais trabalha com essa história da autocompaixão. Ela tem vários trabalhos publicados, tem livros, inclusive tem livros em português falando sobre a autocompaixão, né? E a Christine Neff nos lembra que 3 coisas são importantes nesse cultivo, né? A primeira coisa, né, é a gente prestar atenção no momento presente e reconhecer aquele momento como sendo um momento que nós estamos precisando de autocompaixão. Nós estamos tendo uma dificuldade, nós estamos com um sofrimento, né? A segunda coisa, né, é aceitar esse momento, né? Lembrar que o sofrimento é normal, o sofrimento acontece e não acontece só conosco, né? O sofrimento faz parte da vida humana. Então, da mesma forma que nós estamos sofrendo, nós estamos passando por um momento de dificuldade, muitas outras pessoas estão passando por momentos de dificuldade e muitos desses momentos são semelhantes àqueles que nós estamos vivendo. E a terceira coisa, então, é voltar agora esse sentimento de gentileza e de compaixão para nós mesmos. Então, perceber o sofrimento, aceitar o sofrimento como sendo parte da natureza humana, né? da, da humanidade compartilhada. E terceiro, voltar agora ao sentimento de compaixão para nós mesmos. Então, vamos fazer essa prática. Eu vou convidar vocês para assumirem uma posição confortável, né? Com as costas eretas, a cabeça alinhada com a coluna vertebral. Seria interessante que vocês relaxem todo o corpo, façam uma varredura. Seria muito interessante também, se quiserem, colocarem a mão sobre o coração, né? É aquela coisa que nós já falamos, que nós estamos agora mandando um recado lá para o nosso cérebro. Esse é um momento de ternura. E agora, tragam para a imaginação, né, para o seu pensamento, um momento de sofrimento, um momento que vocês tenham se sentido desconfortáveis e que precisavam de um certo consolo. Pode ser, inclusive, um momento que nós estamos vivendo, né? Então, sintam um pouco disso no seu espaço mental e, se possível, inclusive no seu corpo. Digam para si mesmo: esse é um momento de sofrimento. Sofrimento é parte da vida. Muitas outras pessoas estão passando por situações semelhantes. Que eu possa ser gentil comigo mesmo nesse momento. Que eu seja paciente e forte nessa situação.
que eu dê a mim mesmo a compaixão que eu necessito. Permaneço nesse estado de repouso por algum tempo, respirem fundo, alguns ciclos respiratórios. E pronto. Se possível, sorriam. E vamos voltar para o nosso dia a dia, para nossas atividades. Muito bem, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que o que nós falamos aqui tenha servido um pouco para regular o nosso estresse do dia a dia, que atualmente andam um pouco permeando os nossos dias, né?